Vamos lá, pessoal. Vamos continuar? Estão me ouvindo? Ok. O, o, o método de pseudopotenciais, pessoal, é uma coisa bastante interessante e com muita coisa que foi feita aí desde a década de 80 até bem recentemente, e sempre novas coisas sendo desenvolvidas. Esse curso, por ser um curso introdutório, qual que é o meu objetivo? Tenho dois objetivos. Primeiro, eu quero que você entenda o conceito físico por trás da aproximação dos pseudopotenciais. Isso é importante que qualquer pessoa que vai fazer um cálculo de pseudopotencial entenda, pelo menos conceitualmente, o que está fazendo. E segundo, como utilizar na prática os pseudopotenciais, tá? Então, na primeira parte da aula, a gente falou desse conceito físico. Para deixar isso bem claro, eu vou repetir os principais conceitos físicos. Ok? Então, na equação de Conchan, o pseudopotencial ele vai entrar no lugar deste termo aqui, que é a interação coulombiana dos elétrons com os núcleos. Qual que é a ideia? A ideia é que nós vamos trabalhar apenas com elétrons de valência e nós vamos construir pseudofunções de onda, como nessa figura que apareceu aí para vocês agora, essa curva laranja, que elas são idênticas às funções de onda verdadeira para fora de um raio de corte e são funções suaves para dentro de um raio de corte. Ok? E aí, a gente, invertendo a equação de Conchan, a gente vai obter um pseudopotencial, que vai ser o pseudopotencial que gera essa função laranja aqui. Tudo isso vai ser feito para o átomo, e depois que esse cálculo é feito para o átomo, nós vamos utilizar esses pseudopotenciais para calcular um sólido ou uma molécula. Tá ok? Então, a palavra norma conservada, ela quer dizer o seguinte: os pseudopotenciais de norma conservada são os pseudopotenciais que, para o raio entre zero e até o raio de corte, se eu calcular a densidade eletrônica da função preta aqui e da função laranja, eu tenho a mesma densidade de elétrons dentro dessa região, dentro do raio de corte. Então, eles conservam norma. Esses foram os primeiros potenciais propostos, tá? E o problema é que quando você faz isso, em geral, você chega a funções de onda muito profundas, que não são suficientemente suaves. Isso tem dois problemas, é que aí você tem que usar uma energia de corte muito grande e também os resultados, esses pseudopotenciais não levam a resultados tão bons quanto os pseudopotenciais mais modernos, tá? Então, os pseudopotenciais que não são de norma conservada, que são os pseudopotenciais ultrasoft e PAW, por exemplo, eles não têm essa conservação de norma, existe uma forma de corrigir isso, e com isso foi possível construir pseudopotenciais mais adequados. Tá? Então, do ponto de vista da ideia geral, é essa. Ok? Então, isso já responde a pergunta do Alexandre, o que é um pseudopotencial de norma conservada. Bom, quais pseudopotenciais devemos usar? Acho que essa é a outra pergunta. Então, a primeira pergunta é a ideia básica, isso nós tentamos discutir na primeira parte da aula, e
esse artigo aqui é um artigo bastante interessante, que eu recomendo todo mundo que for fazer cálculo de pseudopotencial ler esse artigo. Esse artigo foi publicado em 2016 na Science. Vocês podem ver que tem uma quantidade enorme de autores, tá? Daqui a pouco vai ficar claro por que foi uma colaboração tão... Parece trabalho de física de partículas, né? Pelo número de autores, mas não, é um trabalho teórico de DFT mesmo. Daqui a pouco vai ficar claro por que tem tantos autores, tá? Então, eu vou... Tem algumas coisas que eu vou repetir aqui da questão dos pseudopotenciais, mas às vezes, repetindo, fica até mais claro, tá? Aqui, nós temos o silício sólido, né? Silício cristalino na sua estrutura mais estável, que é a estrutura do diamante, tá? E aqui eu tenho a densidade de estados. A densidade de estados é quantos estados eu tenho por unidade de volume, por unidade de energia, em função da energia. Ok? Então, esse é um cálculo para o silício cristalino com todos os elétrons. Quando a gente faz esse cálculo, a gente vê que tem lá em 1000, menos 1000, o zero aqui, o zero é o topo da banda de valência. Então, zero, energia igual a zero, são os últimos elétrons ocupados para o silício cristalino. Isso é uma convenção bastante utilizada para semicondutores e para isolantes. Você chamar de zero o topo da banda de valência. Veja que essa energia que eu estou plotando aqui, estou plotando a densidade de estados em função da energia, é a energia dos orbitais lá, é aquele epsilon que aparece na equação de Conchamp, tá? E ela é uma energia que carrega energias, tanto energia cinética como energia potencial dos elétrons. Então, pelo fato de, em parte, ela ser energia potencial, eu posso definir o zero onde eu quiser, como qualquer energia potencial, tá? Então, em geral, uma das convenções que é usado é, para o metal, a gente chama de zero a energia de Fermi, para um semicondutor ou isolante, a gente chama de zero o topo da banda de valência, a energia dos níveis ocupados de maior energia, tá? Então, a gente vê que tem orbitais lá embaixo, que tem a simetria do orbital 1s. Então, eu não estou falando mais do átomo, mas eu posso olhar para a simetria desse orbital aqui, tá? E eu vejo que lá próximo de menos 1765 eletronvolts, eu tenho orbital com simetria 1s. Aproximadamente menos 125 eletronvolts, eu tenho orbitais com simetria que é similar aos orbitais 2s do átomo. Próximo ali de menos 80 e poucos eletronvolts, o 2p. E depois eu tenho uma hibridização de 3s e 3p. Tá? Então, é possível eu fazer essa aproximação que daqui para baixo, onde eu estou fazendo essa seta aqui, nessa região de energia, eu vou chamar de caroço. Essa região de energia não vai participar ativamente das minhas ligações entre os átomos. Então, isso eu chamo de caroço. E nessa região de energia para cima, então é por isso que eu consigo, por exemplo, no silício, fazer um cálculo em que eu calculo de fato só para os orbitais 3s e 3p, e os elétrons de caroço, eles fazem parte do cálculo indiretamente. Por que eles fazem parte do cálculo indiretamente? Porque na hora que eu construo os pseudopotenciais, eles vão estar presentes no cálculo, mas eles não estão explicitamente nos cálculos. Ok? Então, essa figura da densidade de estados, ela mostra bastante essa ideia dos pseudopotenciais, né? Eu tinha mostrado na primeira parte da aula
a separação espacial das funções de onda do silício 1s, 2s, 2p, em relação às funções de onda 3s, 3p. Nós vimos que espacialmente elas são separadas. Quando a gente olha em termos de energia, a gente vê que elas são muito mais separadas ainda. Os orbitais do caroço estão em energia muito abaixo de onde acontecem os fenômenos interessantes físicos do meu sistema. Né? Por exemplo, se eu jogar luz visível, ou se eu jogar luz ultravioleta no meu cristal de silício, a interação vai ser apenas com os elétrons de valência, que estão nessa energia aqui na região do visível, do ultravioleta, do infravermelho, etc. Tá? Então, eu posso olhar apenas para os elétrons de valência. No entanto, se eu jogar raio-x, eu posso, com raio-x, arrancar um elétron lá do 1s do meu silício cristalino. E aí, de alguma forma, eu preciso levar em consideração os elétrons de caroço. Tá? Então, se eu quiser olhar o que acontece quando eu jogo raio-x, de alguma forma, eu vou ter que olhar para os elétrons de caroço. Isso até é possível fazer utilizando o pseudopotencial, no caso, o PAW, mas com algumas correções que eu acho que não vai dar tempo de eu falar nesse curso aqui. Ok? Mas para a maioria das situações físicas, vai ser relevante olhar apenas para os elétrons de caroço. Tá? Então, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou apenas vou dizer quais são os principais tipos de pseudopotenciais que existem para cálculos de cristais, tá? Os pseudopotenciais de norma conservada, eles foram desenvolvidos principalmente nessas duas referências, vejam que eles começam a ser desenvolvidos no final dos anos 70 e começo dos anos 80, tá? No trabalho do Raman, Schluter e Chiang, depois Kleiman e Bilander, tá? Então, eu falei norma conservada porque dentro do raio de corte, na região espacial dentro do raio de corte, a quantidade de elétrons é igual no pseudopotencial e na pseudofunção, desculpa, e na função verdadeira, tá? Isso levava a pseudopotenciais muito profundos, que não eram suficientemente suaves. E aí vem o trabalho do Vanderbilt, 1990, em que ele propõe os pseudopotenciais muito suaves, né? Pseudopotenciais ultra suaves. Ele abre mão da conservação de norma, isso depois é corrigido, e com essa técnica ele consegue ter pseudopotenciais mais suaves, ao mesmo tempo esses pseudopotenciais levam a resultados melhores, utilizando um número de ondas planas menores, ou seja, com cálculos que ocupam menos memória e menos tempo de processamento. E, finalmente, a partir dos anos 90, aparecem os pseudopotenciais tipo Projector Augmented Wave, que são os PAWs, tá? Que estão descritos nesses dois artigos aqui. Então, para quem tem interesse nisso, é muito interessante olhar esses três artigos, tá? Mas nós não vamos entrar nos detalhes deles, só vou falar a utilização dele. Aqui também, nesse mesmo artigo, estou falando, tudo que eu estou mostrando agora na segunda parte da aula, se refere a esse artigo de dezenas de autores da Science de 2016, tá? Esse artigo é bem interessante, que aqui ele mostra, número 1, quando apareceu os pseudopotenciais de norma conservada, número 2, quando apareceram os pseudopotenciais ultrasoft, e número 3, quando apareceram o PAW. E esse é o número de publicações por ano utilizando pseudopotenciais. A gente vê que claramente
com o melhor desenvolvimento dos pseudopotenciais, aumentou muito a utilização. Você vê que aqui, se a gente faz um zoom aqui nesse gráfico, tem um aumento bastante pronunciado de 90 para 91. Curiosamente, em 90 e 91 foi quando começou a ser utilizado cálculos de FT ab initio no Brasil, foi quando teve esse salto aí. Ok? Eu queria, antes de continuar, eu queria discutir com vocês o que é precisão e o que é acurácia, tá? Isso vai ser importante isso é importante em geral como metodologia científica, mas esse é um exemplozinho bem bacana que eu acho que a gente consegue definir esses dois termos de uma forma, para esse exemplo simples, de uma forma bastante fechada, tá? O que eu tenho aqui? Esse gráfico, ele me diz o parâmetro de rede do silício cristalino calculado utilizando esse tipo de GGA aqui, GGA do PBE. Então, utilizando o PBE, eu vou lá e calculo o parâmetro de rede do silício cristalino, ok? E aí, o que está mudando aqui são várias formas de fazer esse cálculo e também, principalmente, mudando os pseudopotenciais. Eu sempre calculo com o PBE, tá? Então, é o parâmetro de rede do silício cristalino calculado em função do ano que o cálculo foi feito, tá? Desde 1996 surge o PBE, depois começam vários cálculos, tá? Essa linha vermelha, esse risco que eu fiz aqui não tem nada a ver. Essa linha vermelha aqui embaixo é o valor experimental, tá? Então, a acurácia é a diferença do seu cálculo com o valor real daquela grandeza que você está calculando, tá? Então, no caso do parâmetro de rede de silício, existem experimentos, por exemplo, com raio-x, que permite você ter o parâmetro de rede com silício com uma precisão muito grande. Então, a gente sabe qual é o valor do parâmetro de rede de silício. Está aqui 5, né? Esse valor aqui, esse é o valor experimental. 5,41, mais um pouquinho acima de 5,41 angstrom. Isso é medido experimentalmente com uma precisão muito grande. Então, a acurácia é a diferença do seu cálculo para o valor de fato que aquela grandeza física tem. Nesse caso, a gente tem um resultado experimental, a gente calcula a gente compara o nosso cálculo com o experimento. Tá? Vejam que todos os pontinhos azuis, cada pontinho azul é um cálculo aqui. Tá? Vejam que todos os pontinhos azuis dão valores acima do experimental. Então, quando a gente calcula o parâmetro de rede do silício, a gente sempre, usando o PBE, a gente sempre obtém valores acima do experimental. Isso eu já tinha dito, acho que umas 2 aulas atrás, que em geral, quando você, acho que foi na última aula ou na penúltima aula, não me lembro. Quando a gente usa GGA, a gente tem sempre a gente sempre superestima distâncias de ligação. E quando a gente usa LDA, a gente sempre subestima distâncias de ligação, tá? Então, aqui eu tenho um cálculo GGA, um cálculo PBE, portanto, um cálculo GGA, e está coerente com aquilo que a gente viu, tá ok? E a gente vê que cada cálculo... Aí, o que é precisão? Precisão são... quando eu comparo diferentes metodologias similares para obter aquela grandeza física. E aí eu tenho a precisão daquela metodologia. Então, quando eu comparo vários
cálculos PBE para essa grandeza física, eu tenho os valores podem variar entre 5,45 até 5,5 angstroms. Tá? Nesse trabalho, eles refizeram esses cálculos utilizando vários pseudopotenciais e obtiveram esses valores aqui. Tá? Então, os valores estão com essa precisão aqui, entre mais ou menos 5,465 e um pouquinho acima de 5,470. Certo? Então, para esse trabalho, essa foi a precisão que eles obtiveram. Tá? Então, qual que foi o que eles fizeram nesse trabalho? Eles calcularam para vários sistemas essas curvas que estão agora aparecendo para você aí, essas curvas verdes e azuis, tá? Então, eles pegavam para toda a tabela periódica um determinado sistema, por exemplo, silício cristalino, né? Ou, no caso do carbono, usaram o grafite. No caso do ferro, usaram o ferro na estrutura BCC, e assim por diante. Para toda a tabela periódica, eles calcularam a energia daquele sistema elementar no sentido que é sistemas compostos por apenas um átomo, por átomo, tá? Usando todos os códigos DFT disponíveis no mercado, tá? Então, para o código 1, eles obtiveram, por exemplo, a energia por átomo em função do volume por átomo. Para o código 1, eles obtinham essa curva verde, para o código 2, obtinham a curva azul. Tá? Então, para cada código computacional DFT possível, eles fizeram esse cálculo. E aí você tem dezenas de curvas para dezenas de elementos cristalinos. E como é que você compara isso? Eles compararam usando um número apenas. Tá? Esse número é dado aqui, tá? Basicamente, eles viam aqui no volume de equilíbrio do material, e um pouquinho antes, até um pouquinho depois do volume de equilíbrio, eles integraram a diferença entre essas duas curvas, tá? Ao quadrado, dividido pelo volume no equilíbrio, tá? E isso, com apenas um número, eles conseguem identificar a diferença entre os cálculos utilizando o código computacional 1 e o código computacional 2. Então, eles conseguem, com apenas um número, comparar esses dois cálculos. Né? Um número para cada cristal elementar que você encontrar na tabela periódica. Tá? Aí eles pegaram 71 cristais elementares no sentido que são cristais formados por apenas um átomo, né? Por exemplo, silício cristalino, né? Alumínio cristalino, e assim por diante, né? Aqui nessa tabela periódica tem todos quais foram qual foi o sistema que eles usaram. Então, por exemplo, o cobalto tem aqui qual que é a estrutura cristalina que eles usaram. Nesse caso, eles consideraram o cobalto ferromagnético, né? Por exemplo. Para o silício, qual que é a estrutura cristalina, qual que é, né, o sistema que eles usaram, nesse caso não magnético, e aí eles foram comparando esses 70 cristais elementares, utilizando 40 diferentes programas computacionais DFT, num total de mais de 18 mil cálculos. Por quê? Porque para cada um aqui, você tem que ter vários cálculos para você ter essa curva aqui, energia em função do volume. Certo? Então, por isso que é um trabalho bastante cuidadoso e por isso que tem tantos autores aqui. Se você, né, quem conhece esses códigos computacionais, ali no nome dos autores,
você vai ver grupos ligados a vários códigos computacionais DFTs diferentes. Então, o primeiro autor aqui do trabalho, o Kurt Lejaguer, ele foi quem coordenou esses cálculos, né, mas os cálculos foi feito pelo pessoal do Expresso, pelo pessoal do VASP, pelo pessoal do Abinit, assim por diante. Mas só apenas sempre utilizando PBE e sempre utilizando ondas planas para ter alguma limitação também no número possível de cálculos. Okay? Então, esse trabalho é bem interessante porque ele tem muito detalhe sobre como é que os cálculos foram feitos. Então, muitas dúvidas que você pode ter, não, qual pseudopotencial que eu uso, qual energia de corte que eu uso, olhando para esse trabalho, você vai ter várias detalhes. Então, ele tem, para todos os átomos lá, ele detalha quais os pseudopotenciais, quais são, o que ele chama de valência, né? Por exemplo, se você olhar aqui no alumínio, então, no alumínio, foi utilizada uma energia de corte de 60 Rydbergs. Essa outra energia de corte, eu vou falar com ela para vocês depois. O que ele chamou de valência? O 3s2 ou 3p1. Então, se você quer trabalhar com algum material, com o material que você está usando, você pode comparar seus cálculos com esses aqui. O volume do alumínio o volume de equilíbrio do alumínio é dado aqui, o bulk modulus do alumínio é dado aqui, e assim por diante, vários valores que você pode comparar com o seu cálculo. Ok? Então, para começar, o interesse desse artigo era comparar os vários métodos pseudopotenciais. Então, fazer vários cálculos pseudopotenciais, todos usando GGA, todos usando ondas planas, e comparar os vários pseudopotenciais. Comparar com o quê? Comparar com cálculos que utilizam todos os elétrons, que são cálculos, em princípio, mais precisos, né? Porque você não tem essa aproximação dos pseudopotenciais, tá? Então, aqui, você tem vários programas que fazem cálculos com todos os elétrons, que não utilizam pseudopotenciais. O EONK, o Exciting, esse tipo de FHI aqui, o FLARE, o FPLO, o RSPT e o VIA, tá? Então, você tem 7 cálculos, 7 possíveis cálculos ao elétron, né, que não utilizam essa aproximação do pseudopotencial. E aí, o que eles fazem? Eles pegam toda a tabela periódica e comparam as diferenças entre esses cálculos para toda a tabela periódica, fazendo essas curvas de energia em função do volume, e sempre que eles comparam duas curvas, eles chegam num número delta. Então, um número delta, por exemplo, teria uma comparação de você fazer o silício cristalino com o VIA e com o RSPT. Aí você vai ter um número delta. Quando você faz essa média por toda a tabela periódica, você tem uma comparação do VIA com o RSPT, por exemplo, você tem uma diferença entre esses cálculos de 0,8. Tá? Então, essa é a ideia. Então, você está comparando cálculos ao elétron entre si, tá? E a gente vê que, tipicamente, a gente vai ter diferenças médias, né? Então, a diferença média do VIA com todos os outros é, em média, 0,5. A menor diferença aqui que aparece são entre esses caras, o FHI-EMS com o Excited, diferença de 0,1. Então, quando a gente compara cálculos com todos os elétrons com cálculos com todos os elétrons, a gente tem diferenças da ordem de décimos para esse número que eles inventaram aqui, para esse delta que eles inventaram para calcular, para esse que está sendo chamado aqui de o gauge
do Lejaguer. Lejaguer é o primeiro autor desse trabalho. Tá? Tá certo, pessoal? Aí, quando eu comparo o Márcio está me corrigindo aqui. Obrigado, Márcio. Está me dizendo que não são todos ondas planas. Tem vários desses métodos computacionais que são bases localizadas. Tá? Então, fiz uma pequena confusão aí. Ok? Então, agora eu vou comparar os cálculos com todos os elétrons com os cálculos PAW, tá? Então, eu tenho dois tipos de PAW aqui O que é dois tipos de PAW? São pseudopotenciais PAW construídos de duas formas diferentes. Tenho dois tipos de PAW do Abinit, tenho um cálculo que é feito com esse programa GPAW, um outro PAW Abinit, esse aqui que é um quanto expresso e o VASP. Tá? Então, quando eu comparo os cálculos PAW com os cálculos ao elétron, eu tenho diferença entre os cálculos PAW e os cálculos ao elétron, que são da ordem entre 0,6 e 1,4. Então, a diferença entre os cálculos ao elétron é entre 0,5 e 0,9. Opa, desculpa. Quando eu vou entre os PAW, a diferença aumenta um pouquinho, mas não muito. Então, aparentemente, quando eu comparo os cálculos PAW com os cálculos de todos os elétrons, né, o que está me dizendo essa tabela é o seguinte: quando eu comparo PAW e todos os elétrons, a diferença entre os cálculos é similar ao que eu tinha quando eu comparava cálculos ao elétrons. Então, voltando lá pelo nosso cálculo, para a nossa definição aqui, a precisão que eu tenho quando eu comparo PAW e ao elétron é da mesma ordem da precisão quando eu comparo os ao elétron entre si, entre eles, melhor dizendo. Um pouquinho maior, né? Os deltas são um pouquinho maior aqui, nessas médias, do que aqui. Tá? Primeira coisa. Quando eu comparo agora Ultrasoft com ao elétron, também a precisão, em geral, não é tão ruim, exceto neste caso aqui. Esse caso, eu tenho um resultado muito ruim, que é usando esse programa da Capo com esse pseudopotencial que é descrito aí. E quando eu comparo agora os de norma conservada, eu já começo a ter resultados piores, né? Aqui nesses dois casos muito ruins, aqui também ruins, e aqui mais ou menos, tá? Então, resumindo dessas três tabelas aqui, a gente vê que, claramente, que quando a gente compara pseudopotenciais com cálculos ao elétron, os resultados dos cálculos PAW são melhores do que os Ultrasoft, e são muito melhores do que o de norma conservada. Tá? Então, olhando só para essas tabelas aqui, a gente tem uma noção de que, em geral, a gente vai obter resultados melhores com cálculos PAW. Tá? A outra coisa interessante é que aqui eles mostram vários cálculos PAW e essa diferença delta em função do tempo. Então, quando eu uso esse PAW JTH que tem no Abinit,
Se eu uso a versão de 2014, o meu delta é menor do que a versão de 2013. No Castep, como eu tenho versões bem antigas de 98, então aqui é tudo PAW, pessoal. Então, com o tempo, a gente vê que a precisão vai melhorando. Tá? Isso é bastante geral, tá? Para todos os tipos de pseudopotencial que eu tenho, tá? Aqui, pessoal, eu tenho o pseudopotencial e qual é o código que eu estou usando, tá? E a mensagem que eu tento passar aqui é o seguinte: em geral, os pseudopotenciais, eles melhoram com o tempo. Então, sempre que possível, então, duas mensagens já. Sempre que possível, use PAW e sempre que possível, use a versão mais recente que você encontrar. Então, apesar da gente não ter uma referência absoluta, a gente consegue comparar os vários tipos de cálculo DFT pseudopotencial entre si e também, eles conseguem comparar os vários tipos de cálculo pseudopotencial entre si e também comparar os pseudopotenciais com os all electrons e com isso você tem uma métrica para dizer se esses pseudopotenciais estão melhorando ou não. De fato, eles estão melhorando, tá? E eles fazem isso para pseudopotencial, mas eles propõem que isso seja usado também para outros tipos de parâmetros do cálculo, tá? Por exemplo, você poderia comparar ondas planas com outros tipos de base fazendo esse tipo de cálculo, tá? Eles mostram que, utilizando o Abinit com esse pseudopotencial, ou VASP com esse pseudopotencial, são os melhores custo-benefício, porque você tem um delta pequeno, e ao mesmo tempo você utiliza pseudopotencial, então você tem um delta que é similar aos deltas de all electron, tá? Da mesma ordem de grandeza, mas fazendo cálculos mais baratos, que são os pseudopotenciais, mas esses caras aqui, esse tipo de Abinit, esse pseudopotencial aqui do Abinit, e esse potencial aqui do Quantum Express também dão resultados muito bons, tá? Um delta da ordem de 0,9. Mas também você tem alguns pseudopotenciais ultrasoft, em particular no Castep e no Quantum Expresso, que também dão bons resultados, tá? Aqui ele mostra os tipos, essa tabela periódica é só para mostrar os tipos de sistema que ele usou, para ele dizer que ele usou, nesse estudo comparativo, são usados sistemas muito diferentes entre si, desde metais magnéticos até isolantes, tá? E aqui, eu estou mostrando a diferença do bulk módulos, tá? O bulk módulos, só para lembrar a definição dele, tá aqui, ó. Ele está relacionado com a segunda. Então, eu consigo escrever a energia de um sistema em função do volume com essa expressão aqui, com essa função de volume, e o bulk módulos está aqui, ele está relacionado com a segunda derivada da energia em função do volume. Então, em geral, é uma quantidade em que a gente não consegue uma precisão muito grande nos nossos cálculos, tá? Então, tipicamente, quando a gente faz esses cálculos, a gente tem um erro da ordem de muitos por cento, da ordem de 10% ou mais. Então, a gente comparando aqui
um cálculo de pseudopotencial quanto expresso, esse SSP é um pseudopotencial ultrasoft quanto expresso, com um cálculo ao elétron, a gente vê que os Boole módulos são obtidos com uma boa precisão, tá? Comparando esses dois cálculos. Então, você ter um delta da ordem menor do que 1, significa que você vai lá no final do dia ter cálculos os cálculos que te interessam, que são os cálculos das grandezas físicas, com uma precisão bastante razoável. Então, aqui, quer dizer, o ideal seria a gente sempre buscar sistemas que têm deltas da ordem de 1 ou menor, né? Por exemplo, esse pseudopotencial PAW do VASP, esse aqui, esse do quanto expresso, ou esse do Abinit, tá? E sempre buscando as versões mais recentes desses pseudopotenciais. Certo? Eu vou falar mais um pouquinho sobre como é que isso aparece, como é que a gente faz, de fato, no quanto expresso. Então, entrando na página do Quanto Expresso, se você clicar em pseudopotenciais, vai abrir essa tabela periódica aqui. Tá? Então, aí você pode clicar, vou clicar aqui no átomo de carbono. Tá? Quando eu clico no átomo de carbono, vão aparecer todos os pseudopotenciais que tem lá no site. Tá? Então, se você vir aqui, eu tenho esse arquivo, c.pbe, etc., etc., esses arquivos terminados com UPF, são os pseudopotenciais. Se você clicar aqui no nome do arquivo, vai aparecer um arquivo de texto, que está aparecendo nessa tela. Esse arquivo de texto é o pseudopotencial que o quanto expresso vai ler para fazer o cálculo. Ok? Então, um monte de informação relevante aqui. Então, esse primeiro pseudopotencial que eu estou mostrando aí. Primeira coisa, ele é um pseudopotencial do tipo PAW. Segunda coisa, ele utiliza o funcional PBE. Vocês vejam que quando você escolhe o pseudopotencial, você já está escolhendo qual é o funcional que você vai utilizar no seu cálculo. Por quê? Porque você tem que ser coerente. O pseudopotencial é calculado de um cálculo atômico. Então, naquele cálculo atômico, você vai usar um funcional, que seja, por exemplo, GGA, ou LDA, ou o que for. Quando você for para calcular a sua molécula ou o seu sólido, você tem que utilizar, é conveniente você utilizar o mesmo funcional que foi utilizado no seu cálculo atômico. Então, quando eu falo, quando o quanto expresso lê esse pseudopotencial aqui, que é o primeiro desse caso, ele já sabe que é um cálculo tipo PBE, a menos que eu fale para ele fazer algo diferente. Tá? Aqui tem uma história do core correction, que eu não vou ter tempo de falar. Tá? Aqui tem um scalar relativista, que eu também não vou falar muito sobre isso, mas como já foi perguntado, né,
ele está levando em consideração correções escalares nesse caso, tá? Esse segundo pseudopotencial que aparece aqui é um potencial USPP, ou seja, ultrasoft pseudopotencial, também PBE, também Scalar Relativistic. O terceiro é PAW, é um outro tipo de PBE, que é um chamado PBE-SOL, que é um PBE que foi construído para ter resultados mais convenientes para sólidos, mas tanto o PBE como o PBE-SOL são ambos utilizados para sólidos, né? Então, aqui é um PAW, PBE-SOL. O quarto é um Ultrasoft PBE-SOL. Aí vem um outro tipo de PAW, PBE, em vez de que aquele primeiro era a versão 6.3, né? Ah, não, a diferença aqui, desculpa. O primeiro que apareceu na nossa lista aqui é PAW, PBE, Scalar Relativistic. Esse aqui também é PAW, PBE, mas ele é Full Relativistic. Então, para fazer um cálculo com spin órbita, teria que ser utilizado esse Full Relativistic. E depois tem outros tipos, né? Tem o Ultrasoft, PBE, Full Relativistic, e assim por diante, tem os vários tipos. Deixa eu mostrar para vocês um que não seja LDA. Aqui, por exemplo. Esse que apareceu aí grifado na sua tela agora. Ele é PAW, mas ele é LDA do Perdue-Zunger, tá? Então, o programa Quanto Expresso, depois disso nas aulas práticas nós vamos mostrar com mais detalhe, ele vai ler um pseudopotencial, que é basicamente um arquivo de texto. Quando ele lê esse arquivo de texto, está definido ali já qual é o pseudopotencial que está sendo utilizado e qual é o funcional. Exceto para casos em que a gente não são funcionais que não estão relacionados com o cálculo atômico. Por exemplo, se você fizer um cálculo Van der Waals, aí vai ter outras formas da gente fazer isso, tá? Mas, em geral, se é LDA ou GGA, já vai ser definido na leitura do pseudopotencial. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. É isso. Então, a parte de pseudopotenciais a gente encerra. Eu queria saber, podem fazer as perguntas agora, pessoal. O Danilo está perguntando sobre um pacote para construir pseudopotenciais. Existe, sim, Danilo. Eu não me lembro o nome dele agora, mas eu posso trazer isso na próxima aula, tá? Porque a pergunta dele, eu já sei o que ele está interessado pela pergunta, porque ele falou de XAS, né? XAS é quando você... É aquele exemplo que eu dei que você joga raio-x no seu sistema e você arranca elétrons do caroço. Tem forma de fazer isso, fazer esse tipo de cálculo no Quanto Expresso, por exemplo, em outros programas de TFT também, utilizando PAW, só que você tem que criar um pseudopotencial, um PAW específico para isso. Ok? O Vitor está me perguntando se todo o código ao elétron é LAPW. Não necessariamente, né? LAPW é uma base
que é a Linear Augmented Plane Wave, tá? Tem várias formas de construir códigos ao electron. O Derek, uma questão de nomenclatura. Não necessariamente, Derek. Por exemplo, o programa Siesta utiliza pseudopotenciais, mas não utiliza ondas planas. O Siesta utiliza pseudopotenciais com bases localizadas, tá? São duas coisas diferentes. Uma coisa é como você descreve a interação dos elétrons com os núcleos. Isso pode ser ou pseudopotencial ou ao elétron. A outra coisa é como é que você descreve o seu orbital. A expansão do seu orbital pode ser ondas planas ou pode ser outros tipos de base. O Alexandre está perguntando sobre Muffin-Tin orbitals. É uma outra forma de você descrever os orbitais que não é onda planas, em que você tem regiões próximas dos átomos, que são esferas, e nessas esferas você utiliza potenciais localizados, e fora dessas esferas são o que eles chamam de Muffin-Tin, e fora das esferas você utiliza ondas planas. O Márcio tem mais familiaridade com esses métodos do que eu. Se tiver alguma outra pergunta, a gente pode pedir para ele explicar melhor. William, por que no Ultrasoft não conseguimos calcular as propriedades vibracionais? O que acontece muitas vezes, em princípio, poderia ser calculado com qualquer programa, mas muitas vezes, para aquele tipo de pseudopotencial, aquilo não foi implementado. Não sei se é o caso, mas pode ser que seja. Então, às vezes é porque não foi. Às vezes aquela característica aquela grandeza que você quer calcular, ainda não foi implementado para todos os pseudopotenciais. Pode ser que seja isso. Então, a sugestão que eu coloco é, sempre que possível, utilize PAW. Se não for possível, se o que você calcular não é possível com PAW, tente com Ultrasoft. Se também não for possível com Ultrasoft, aí a terceira opção é tentar com pseudopotencial de norma conservada. Tá? O William está perguntando sobre o Abinit. O Abinit também é gratuito, tá? Só colocar Abinit no Google, você pode utilizar. Jardiel está perguntando, sim, é possível fazer imagem da densidade spin, se der tempo na parte prática, a gente vai fazer isso. Basicamente, quer dizer, depois eu vou falar mais sobre cálculos com spin, mas você pode calcular a densidade eletrônica dos elétrons spin up e a densidade eletrônica dos elétrons spin down, e o que é muito interessante é fazer a subtração entre as duas, né? Spin up menos spin down te dá a densidade de magnetização no espaço. Isso é possível, é feito. A gente vai tentar ver se consegue fazer isso também na parte prática do curso. O Juan está perguntando sobre materiais multiferróicos e também, para materiais com comportamento magnético em geral, eu sempre sugiro você utilizar GGA e, sempre que possível, utilizar PAW. Tá? São em princípio, deve chegar a resultados melhores. O Júlio está perguntando sobre os pseudopotenciais LDA, se eles são muito defasados. Não, o LDA em si, ele, exceto para materiais magnéticos, ele
também não dá resultados tão ruins, não. Para algumas coisas, até o resultado pode ser melhor do que o GGA. Então, em geral, o GGA dá resultados melhores. Para materiais magnéticos, o GGA, em geral, dá resultados muito melhores. Mas tem algumas situações, por exemplo, se você calcular a distância entre duas folhas de grafeno interagindo, o LDA ele tem um cancelamento de erros que dá resultados melhores até do que o GGA. Então, depende da propriedade, mas, em geral, o GGA dá resultados melhores. Tá? Mas vamos tomar cuidado com a linguagem, pessoal. Desculpa, Júlio, eu usar a sua pergunta para fazer essa observação, mas é uma coisa importante, tá? Quando eu falo LDA ou GGA, eu estou falando qual é o funcional que eu estou usando. É aquele termozinho XC na equação de Conchamp, qual que eu estou usando. Ok? Quando eu falo qual o pseudopotencial que eu estou usando, eu estou falando se eu estou usando ou norma conservada ou ultrasoft ou PW, por exemplo, tá? Eu entendo a confusão, porque quando a gente baixa um pseudopotencial aqui da tabela, na mesma hora que a gente define o pseudopotencial, a gente define o funcional, tá? Mas eu só estou chamando a atenção para a linguagem porque são duas coisas fisicamente muito diferentes. Uma coisa é o tipo do pseudopotencial, outra coisa é o tipo do funcional, tá? Elementos de transição externa. Jardial, não tenho muita experiência com esse tipo de sistema, com esse tipo de átomo, mas também eu tentaria fazer o cálculo com PAW, tá? A menos que não sejam encontrados nos pseudopotenciais PAW já feitos e testados para esses elementos atômicos. Mas, sinceramente, não tenho tanta experiência com esse tipo de material. A William está perguntando sobre a parte gráfica do Quanto Expresso. Olha, não conheço a parte gráfica. Então, não posso te responder. Mas até onde eu sei, o pouco que eu sei da parte gráfica é que você pode, a partir da parte gráfica, gerar qualquer input, tá? Então, não tenho experiência com a parte gráfica, eu só tenho experiência do Quanto Expresso usando o comando de linha. E com o comando de linha, você pode usar qualquer pseudopotencial ou qualquer funcional que você quiser. O Denner está perguntando, a descrição de íons é feita no pseudopotencial para o caso do Quanto Expresso? Bom, se eu entendi sua pergunta, descrição de íon eu acho que você está querendo dizer a interação dos elétrons com os núcleos. Então, no quantum expresso, a interação de elétrons com os íons, ela é de fato feita pelos pseudopotenciais. O Juan está perguntando sobre os potenciais híbridos. Nós vamos falar um pouquinho sobre os potenciais híbridos, tá? Mais na frente, em particular sobre o HSE. Tá ok? Mas dá para você utilizar no quantum expresso, por exemplo, um pseudopotencial tipo GGA, e lá colocar num dos parâmetros, utilizar, por exemplo, o B3LIP.
Jardiel está perguntando sobre scripts. Sim, nós vamos colocar alguns scripts para vocês na parte prática do curso. O Márcio vai mostrar vários scripts que podem ser usados para facilitar o Carlos está perguntando sobre os raios orbitais. Quando você olha... Tá vendo a tela aí? Quando você abre o arquivo do pseudopotencial, todas essas informações são dadas ali. Tá? Então, você consegue olhar utilizados, não sei se isso te ajudou, Carlos Rodolfo. Um database com todos, talvez o Márcio conheça, eu não conheço, tá? Mas, assim, o que eu posso dizer é que, olhando nos pseudopotenciais, você tem essa informação. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, nós concluímos a parte de pseudopotenciais. O William Santos criou um grupo no WhatsApp, é isso, William? Então, porque eu tinha... Isso, professor. Foi criado o grupo no WhatsApp para ficar mais fácil de se comunicar, né? Ótima ideia, William. Então cada um de nós pode entrar